Permanece o anseio de que professores e orientadores possam voltar um olhar para a escola e o aluno, perguntar-se sobre suas funções enquanto formadores e tentar responder, talvez com um pouco mais de clareza e discernimento. O que são dificuldades de aprendizagem? Laurinda Ramalho de Almeida. A gente começa esse encontro, primeiramente, olá a todos, sejam bem-vindos. E a gente começa esse encontro com essa fala justamente por causa do momento que nós estamos vivendo. É um momento em que nós precisamos realmente voltar o nosso olhar para a escola e para o aluno. Voltar o nosso olhar para a essência da escola, para entender quais são as funções da escola, quais são os nossos objetivos com a escola, com relação aos nossos alunos. E também qual a nossa função enquanto formadores. Sobretudo, nós precisamos nos questionar quais são as dificuldades de aprendizagem. E no contexto que nós estamos vivendo, até as dificuldades de aprendizagem mudaram, porque nós temos outras situações, outras formas de acesso, outras formas de linguagem. E o encontro nosso de hoje é para nós refletirmos um pouquinho sobre isso, sobre o que é essencial. O tema da nossa formação é trabalhando com as habilidades essenciais na Semana dos Estudos Intensivos. É um assunto muito pertinente, mas que vocês já devem ter se deparado. O ano passado nós já viemos trabalhando com as habilidades essenciais, muitos de vocês já estão absolutamente familiarizados, mas é um momento importante para nós falarmos sobre isso, para entendermos esse processo, para entendermos de onde essas habilidades essenciais surgem e, sobretudo, para falarmos também sobre as semanas de estudos intensivos e como as habilidades essenciais são pertinentes dentro deste contexto. Bom, então eu sou a Lilian, para quem ainda não me conhece, sou a PCNP de Língua Portuguesa dos anos finais, estou aqui com a minha colega Aide, pode se apresentar, Aide. Oi, Lilian, obrigada. Gente, professores, que bom estarmos novamente juntos para falarmos de um assunto muito importante que a Lilian já antecipou, que é as semanas de estudos intensivos e a recuperação e aprofundamento dentro dessa semana, que é essa semana que nós estamos agora. Então, eu sou a Aide, PCNP de Língua Portuguesa do Ensino Médio, faço um trabalho com a Lilian, a gente trabalha juntas, e estou contente de participar desse ATPC novamente com vocês. E a nossa supervisora Geni também, que nós esquecemos de acrescentar aí, ela faz parte a supervisora da sala de leitura também, né? Mas eu passo a palavra para a Lilian. Olha, quem vai participar aqui com a gente também é o Carlos Magno, mas dessa vez ele vai ficar só nos bastidores, só cuidando dos nossos aparatos tecnológicos. Isso. Como a gente já começou, já introduziu, eu já vou passar para a nossa resolução, né, que dá conta dessa semana de estudos intensivos. Então, a gente sabe que lá no início do ano, essa semana havia sido planejada, né, mas houve uma alteração da resolução e essa data foi modificada para a semana que estamos agora. Então, o artigo 3º diz, semana de estudos intensivos com o objetivo de recuperar, aprofundar aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes. Então, do dia 26 ao dia 30. Nós temos consciência da realidade, é uma semana bastante delicada, né? As escolas estão fechando as suas notas, os professores estão digitando AD no sistema, os alunos estão realizando as APs, mas nós estamos aqui para tratar dessa questão, para nos aprofundarmos do que é essa semana, e nós sabemos que, conforme o calendário de cada escola, cada um pode trazer essas informações e utilizá-las no momento que lhes for pertinente, né? Mas nós sabemos que durante essa semana é uma semana de aprofundamento de estudos. Ô, Lilian, você falou dois instrumentos importantíssimos que fazem parte do estudo dessas habilidades e do estudo dessa semana, que é a AP e a AD. Como bem você falou, a AP, ela está em processo ainda, os professores estão trabalhando, mas a AD, Lilian, a gente já tem os resultados dela.
né? Isso mesmo. As digitações, elas ainda estão acontecendo, né, Ide? Mas Isso. ela, sim, né? Mas os alunos já realizaram as ADs e eles já, inclusive, vou falar um pouquinho disso mais para frente. A gente já pode utilizar durante essa semana de aprofundamento. Que bom. Então, esse momento, gente, essa semana é um momento de revisão, recuperação e aprofundamento das habilidades, das aprendizagens essenciais, visando a continuidade do percurso educacional de todo estudante. Como eu disse, né? Obviamente, cada escola ela está tendo a sua dinâmica e aquelas informações, essas informações que nós trouxermos hoje, ela pode ser muito válida para você em outros momentos de aprofundamento e recuperação também, certo? Planejar a semana de estudos intensivos, ações diversificadas, com quais estratégias e materiais. Qual é o objetivo do nosso encontro hoje, então? Retomar as principais orientações sobre a semana de estudos intensivos, a gente vai chamar de SEI, conhecer o conceito de habilidades essenciais e como realizar o trabalho com elas, refletir sobre como retomar as ações com as habilidades essenciais, realizar algumas atividades que contemplem ações com as habilidades essenciais, sugerir algumas estratégias de trabalho com as habilidades essenciais. Nós estamos aqui também conversando com vocês pelo chat, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, experiência interessante que você teve, alguma contribuição que você quer trazer com relação aos tópicos que nós estamos desenvolvendo, você pode deixar esse comentário no chat, que nós vamos interagir com vocês e vamos responder as dúvidas, e queremos muito conversar com vocês, viu? Por esse período. Olha só, vamos lá. Então, a semana de estudos intensivos, ela traz para a gente uma gama de possibilidades, né? Como eu disse, seja durante essa semana ou seja uma atividade posterior que a escola de vocês decida realizar. Quando a gente se depara com ações diversificadas, a gente leva em conta, obviamente, esse contexto em que nós estamos vivendo e trabalhando, né? Então, nós temos aí diversas formas diferentes de aula que estão acontecendo. Tem professor que dá aula pelo Meet, marca um horário com seus alunos ali durante a semana. A gente tem aquele professor que ele entra no centro de mídias e ele dá aula a partir do centro de mídias com a interação com os alunos, né? Tem um professor que ele orienta os alunos a assistirem o centro de mídias na televisão ou no celular, no aplicativo, e ele interage com os alunos via WhatsApp naquele momento, ou num outro momento, que seja de acordo com o horário dele. A gente tem uma infinidade de possibilidades das formas que os professores estão trabalhando, por causa do contexto desse ensino híbrido, né? Então, o professor, ele tem todas essas possibilidades para trabalhar esse aprofundamento e essa recuperação. Não, é óbvio, seria muito adequado, muito melhor para a gente, se a gente trabalhasse com a nossa sala cheia ali, com os nossos 35, 40 alunos, que a gente pudesse observar olho no olho, ver quais são, conversar com eles, descobrir quais são essas habilidades que não foram consolidadas ainda, mas a gente entende que o nosso contexto, nesse momento, é outro. Algumas escolas estão começando a abrir novamente agora suas portas, trazendo aquela porcentagem menor de alunos para dentro da sala de aula. Então, a gente discorre sobre como que esse trabalho pode ser feito. No entanto, nós sabemos que a criatividade, o caminho que vocês já utilizam é muito pessoal, né? E ele vai além da dinâmica da escola, de sala por sala, às vezes até de aluno para aluno. Né? Tem aquele aluno que a gente já deu aquela aula, a gente trabalhou no grupo do WhatsApp ou numa sala no Classroom, e aí o aluno vem procurar a gente depois ali no particular, professora, manda essa aula para mim, por favor, tal. De qualquer maneira, a gente já está dentro de um contexto que o ensino, ele se vê individualizado, né? Por essa razão, quando a gente fala em ações diversificadas, toda essa gama, todos esses recursos que nós tivemos que aprender a utilizar por conta do contexto da pandemia,
né? O professor, ele pode trabalhar também a recuperação, né? Como eu disse, a recuperação de acordo com aquilo que ele já observou dos alunos dele, do que ele já fez de diagnóstico no início desse ano, seja uma diagnóstica que ele trabalhou ali na sala, né? Uma diagnóstica interna, seja a AD, a avaliação de diagnóstica de entrada, né? Ele já teve um tempo de começar a conhecer as suas turmas e entender quais são as habilidades que ele precisa recuperar, né? Aprofundamento das habilidades essenciais. Nossa, o contexto que a gente acha ideal, né? Olha, eu já observei meus alunos, eles estão bem dentro das habilidades essenciais, eu posso me aprofundar, não preciso necessariamente recuperar, eu posso ir mais além daquilo que eles já viram, eu posso trabalhar um pouco mais do que o caderno Aprender Sempre, eu posso trazer um material extra, então, essas são possibilidades também para esta semana. Acompanhamento da equipe gestora, né? É muito importante que os professores tenham o apoio dos seus coordenadores ali, possam compartilhar e receber ajuda deles para desenvolver as suas aulas e, sobretudo, agora o ingresso desse novo ator ali, esse novo personagem que é o professor de apoio do projeto de assistência ao currículo, né? Professor do projeto de assistência ao currículo, que é o PAC, que desenvolve atividades em língua portuguesa e matemática, que também pode apoiar esse professor e ajudá-lo a buscar estratégias, caminhos para consolidar essas habilidades com seus alunos. Retomada das habilidades não dominadas pelos estudantes, aprofundamento das habilidades já consolidadas, acompanhamento do desenvolvimento das ações pedagógicas, continuidade do percurso escolar, resultado das avaliações internas e externas. A gente já falou um pouquinho ali da AD, vocês estão trabalhando com ela, os alunos estão realizando a AT nesse período, né, até dia 30, eles estão ali finalizando essas provas. Então, vocês já têm algumas possibilidades nas mãos de vocês para analisar e verificar essas habilidades, né? Possivelmente, numa ATPC futura, a gente ainda vai vir a falar sobre isso, não é mesmo, Idê? Com certeza, Lili, nós vamos fazer um trabalho específico com a AP, tá bom? Que é a avaliação da aprendizagem em processo. E quando você fala aí, na semana de estudos intensivos, que é imprescindível que o professor trabalhe com essas avaliações, a gente se lembra exatamente disso, que além da AD, nós temos a AP e vamos trabalhar as especificidades também da AP. Então, olha só, gente, e um item que não pode, né, ser deixado de lado com relação à semana dos estudos intensivos é a retomada das habilidades essenciais, né? Então, agora a gente tem um momento para refletir um pouquinho sobre isso, né? Como eu disse, vocês já estão familiarizados, né, com as habilidades essenciais, a gente já está fazendo, já tem feito planos de aula, contemplando as habilidades essenciais desde o ano passado. Então, é um momento de interação, né? Nós queremos saber de vocês. Tem 3 perguntinhas aí, ó. Em que consistem as habilidades essenciais? Por que é preciso realizar o trabalho pedagógico com as habilidades essenciais? Como trabalhamos com as habilidades essenciais? São perguntas muito simples, né? Mas que são fundamentais para o traçar do nosso trabalho no momento de hoje. Então, a gente vai fazer o seguinte: são 3 perguntas, então a gente vai deixar 3 minutos para que vocês possam responder essas perguntas, tá? E interagir com a gente lá no chat, comigo com a ID, tá bom? Então, a gente aguarda agora essa reflexão de vocês.
Bacana. Então, a gente vai dar continuidade agora à nossa apresentação. E a gente vai pensar um pouquinho, né? Por que as habilidades, quem constituiu, como que ela foi construída, quem decidiu quais habilidades seriam as habilidades essenciais, né? Então, quando a gente fala em habilidades essenciais, é muito importante a gente pensar no conceito de priorização. As habilidades, elas foram estabelecidas, né, com base no currículo, então não são habilidades novas, são habilidades que já pertencem ao nosso currículo e que elas foram priorizadas. Então, a gente vai levar em consideração o cenário geral das escolas em 2021, que já vem desde 2020. Então, vamos olhar para essa Constituição. Suspensão das aulas como medida preventiva da contenção da pandemia. Então, a gente não precisa nem discorrer sobre esse assunto, todo mundo sabe, todo mundo viveu na pele, né, o que aconteceu. E aí, essa suspensão das aulas vai gerar o quê? Um impacto no tempo pedagógico do professor e do estudante, né? O aluno, ele tem o centro de mídias para ele acompanhar, o professor está junto desse aluno, mas não corresponde ao tempo que nós tínhamos em sala de aula. Ele tem um tempo pedagógico muito reduzido, né? Nesse cenário, gente, a Secretaria da Educação, então, fez o levantamento, né, de quais habilidades essenciais deveriam ser trabalhadas em 2021, contemplando o ciclo 2020-2021. Então, essas habilidades, elas vão ser fundamentais para a adequação das aulas do centro de mídias e de outros materiais, né, que vão ser trabalhados ao longo desse ano. Então, assim, as habilidades essenciais é a espinha dorsal do trabalho pedagógico, né, na nossa rede. Ela vai ser o fio condutor de todos os recursos que nós tivermos, né? Seja o centro de mídia, seja os cadernos, seja o currículo, né? Quando a gente fala em priorização, eu vou aqui trazer para o próximo slide, quando a gente fala em priorização, nós estamos falando do seguinte: entre toda a gama de habilidades, né, que os alunos precisam desenvolver, foram escolhidas uma quantidade X de habilidades que são fundamentais. E é essa premissa que nós precisamos ter, é dessa premissa que precisamos partir para desenvolver as nossas aulas, né, com base nessa essencialidade dessas habilidades. São as habilidades que não podem deixar de ser desenvolvidas. A gente falar de linhas gerais, de um modo meio simples, já que a gente não pode, não tem tempo, não consegue dar conta de tudo, nós vamos ter que priorizar essas habilidades. E essas habilidades, elas foram estabelecidas com base no currículo paulista do ensino fundamental e primeira série do ensino médio, no currículo oficial vigente que é utilizado nas segundas e terceiras séries do ensino médio, nos resultados do SARESP de 2019, na avaliação diagnóstica de entrada de 2020, as equipes curriculares da Coordenadoria Geral Pedagógica, COPED, fizeram este levantamento com a participação dos professores especiNPs da rede de ensino. Então, todo esse aparato foi utilizado para estabelecer quais eram as habilidades que eram fundamentais para a trajetória do aluno. Então, a matriz de habilidades essenciais, ela é esse conjunto de habilidades, né? E ela trata-se da priorização do conhecimento. Então, várias vezes eu usei a palavra priorização aqui, né? Que é o que a gente vai dar mais ênfase, né? A priorização dos conhecimentos essenciais, que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória. Então, são aqueles conhecimentos que não podem faltar, né? A Ide, ela vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar um spoiler aqui, Ide, posso? Pode sim, Lívia. Então, assim, quando a gente fala em imprescindíveis, a gente pode falar mais de todas as séries, né? Como que eu vou fazer a habilidade do sexto, do sétimo, do oitavo? E o que a gente tem? Nós temos habilidades que elas perpassam todo o currículo, né? Elas vão costurando
os conhecimentos. Então, são essas habilidades que perpassam todo o currículo, que passa de série em série, de ano em ano, que são as habilidades que serão priorizadas. Ela define os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes deverão aprender em 2021, considerando o ciclo de 2020 e 2021. Na sua elaboração, foram consideradas tanto as habilidades essenciais do ano série corrente, quanto dos anos séries anteriores, né? Que são pré-requisitos para o estudante aprender as habilidades selecionadas do ano e avançar na trajetória. Então, é como eu disse, como que se a gente tem menos tempo, como é que eu vou trabalhar a habilidade do sexto, do sétimo, trabalhar no sexto, a habilidade do sexto ano no sétimo ano, trabalhar a habilidade do sétimo ano no oitavo ano, quando a gente pega aquela habilidade que vai estar relacionada às demais habilidades em todos os anos sérios. Ô, Lilian. Oi. Quer dizer que não é só, eu não vou considerar só aquela habilidade do ano corrente que eu estou trabalhando. Eu vou considerar a dos anos anteriores também, é isso? Mas o importante, Dé, é o seguinte, isso não quer dizer que você está lá, você tem uma turma de sétimo ano, certo, e que você precise ir lá na habilidade do sexto ano. A habilidade do sétimo ano, na matriz, ela contempla aquela habilidade do sexto ano. Ela já foi desenhada para que essa habilidade do sexto ano, que é imprescindível, possa ser trabalhada, certo? Certíssimo. O que é a matriz de habilidades essenciais, então, respondendo aquela perguntinha lá que a gente fez lá atrás? A matriz de habilidades essenciais é o que está direcionando as aulas do centro de mídias. Ora, a gente já falou isso também. Então, assim, o professor, ele pode ficar tranquilo e ele precisa, né, trabalhar dentro desse sistema para que todos os seus alunos tenham acesso a essas habilidades. Então, se o professor, ele tem ali um aluno que... E acontece, a gente sabe que as salas não são homogêneas e não estão todos os alunos usando os mesmos recursos. Né? Tem um aluno que ele assiste o centro de mídias, eu tenho um aluno que olha lá no Classroom quais são as atividades que eu estou postando, quais são os cadernos do Aprender Sempre que ele deve fazer, eu tenho aquele aluno que me manda mensagem pessoal, né? Eu tenho aquele aluno que ele faz as avaliações primeiro e depois que ele vem atrás de mim para saber o que ele precisa fazer a mais e tal. Se o meu aluno, eu estou trabalhando ali com ele, orientando, e eu estou trabalhando as habilidades essenciais, mas aquele outro aluno que não, ele está lá assistindo as aulas do centro de mídias, porque ele assiste em outro horário, porque ele espera o pai dele chegar para ele poder utilizar o celular. Todos esses alunos precisam estar estudando os mesmos objetos, né? Então, por isso que é muito importante essas habilidades como espinha dorsal. É uma forma de padronizar, né? Uma forma de que todos estejam estudando os mesmos assuntos, os mesmos conteúdos, ou ainda que assuntos diferentes, mas contemplando as mesmas habilidades. Os professores devem articular suas aulas e atividades propostas às aulas do centro de mídia, recuperando e aprofundando o desenvolvimento das habilidades de acordo com as necessidades dos estudantes. Né? Tem aluno que assiste o centro de mídias, ele aprende. Tem aluno que ele não entende, ele vai me procurar, ele quer saber como é que ele faz aquela atividade no Aprender Sempre, ele não conseguiu ali entender tão bem, ou ele não teve tempo de assistir porque ele tem uma estrutura na casa, na família, de cuidar dos irmãos, e o horário dele de estudo é diferente. Todas essas particularidades, né, elas precisam ser levadas em consideração. Então, a gente não pode fingir que está todo mundo bonitinho, assistindo o centro de mídias, preenchendo o Aprender Sempre. Vocês, melhores do que nós, sabem, né, que existem particularidades e peculiaridades que precisam ser consideradas, e as habilidades, elas vão nos ajudar nesse sentido. Habilidades essenciais para que é utilizada? Então, a matriz que orienta as diversas políticas que apoiam a aprendizagem SEDUC, incluindo a elaboração do Aprender Sempre. Então, a Aide também vai falar isso, eu também vou falar um pouquinho, Aide. O Aprender Sempre, ele traz essas habilidades essenciais. Ele é um material de recuperação e aprofundamento. Né? Então, é muito importante que o professor utilize.
né? Além de ser um material que, ao meu ver, como professora, né, que eu trabalhei com Aprender Sempre em sala de aula, a ID também trabalhou, ele auxilia o aluno a conseguir realizar aquela atividade sem que um professor precise ficar ali do lado dele. Isso é uma característica que eu acho muito importante. O aluno vem nos procurar, ele tira dúvidas, mas é um formato de material diferente do que a gente tinha com o currículo, por exemplo, que demandava uma leitura diferenciada, tal, uma participação do grupo. Então, o Aprender Sempre ele tem essa característica que facilita o nosso trabalho como professor. Elaboração das sequências digitais de atividade. Então, ó, é um outro ponto bastante importante, porque às vezes o próprio aluno ele não entende muito bem qual é a função da sequência digital que está lá na sede. Então, as sequências digitais, elas fecham o conteúdo do Aprender Sempre, né? E elas são elaboradas com base nas habilidades essenciais que também estão ali no Aprender Sempre. Então, é uma atividade importante para a conclusão do trabalho, né? A elaboração das avaliações formativas e diagnósticas. Então, a D e a P também são elaboradas com base nas habilidades essenciais. E o planejamento e realização das formações, né? Vocês acompanham a SEDUC, as formações que vocês veem nos dias de ATPC, tem formações que são específicas para os PCs em outros dias. Então, as habilidades essenciais, elas são o fio condutor de todo esse trabalho, certo? Visando garantir coerência entre as ações. Então, como eu disse, né? Para que o aluno que usa recursos diferentes, eles possam ter acesso às mesmas habilidades. Então, essa coerência com relação a esse fio condutor. Então, mais uma informação aqui sobre a matriz de habilidades essenciais, ela é o foco do trabalho pedagógico de 2021. Então, a gente vai falar disso o ano todo, né, Ide? Isso mesmo, Lili. Retomada das habilidades não dominadas pelos estudantes. E a gente vai ver um pouquinho disso ali no próximo slide. Aprofundamento das habilidades já consolidadas, promoção e consolidação dessas habilidades, adequando à realidade de cada contexto e proposta pedagógica da escola. Então, como eu disse, né, cada escola está se organizando de uma maneira, e está se organizando da maneira que atenda a sua comunidade, né? Então, essa consolidação das habilidades, ela vai atender, ela precisa atender a essas peculiaridades dessa comunidade, né? Então, as diversas formas de interação entre a escola e o aluno, né? Agora a gente está começando aí o retorno com uma porcentagem de alunos, o que demanda uma atenção muito grande, né? Porque você tem uma quantidade de alunos na sala, enquanto uma quantidade de alunos está em casa. E é muito importante que os dois grupos estejam tendo acesso às mesmas habilidades, né? Então, tudo isso exige um trabalho da comunidade escolar como um todo, né? E é muito importante que aconteça essa adequação à realidade. Não dá para a gente jogar aí, falar, ó, faz todo mundo igual aí, vamos padronizar, porque não é assim que funciona na realidade, né? Garantir o que é essencial para o estudante seguir sua trajetória, e a gente dá esse aperto no coração como professor, né? Porque nós precisamos garantir o essencial ao aluno. E esse é um desafio grande e uma responsabilidade ainda maior, porque o meu aluno, ele não está só lidando com anos sérios, né? Ele está há mais de um ano tendo totalmente modificado sua estrutura de estudo, e isso vai influenciar, vai impactar demais na vida dele lá fora. Então, quando a gente fala em habilidades essenciais, é o que é fundamental para ele também no mercado de trabalho, também nos estudos acadêmicos. É muito importante que nós abracemos esse conceito, né, para que o nosso aluno ele tenha condições, né, por mais injusto que tudo possa parecer, porque a gente tem diferentes pontos de partida, né, os alunos não partem todos no mesmo lugar, não são ofertadas a mesma oportunidade a todos,
né? Então, nós, como professores, precisamos fazer o máximo possível para amenizar essas diferenças, né? E garantir que o essencial chegue a todos, né? Eu sei que é um desafio muito grande, eu estava lá, eu participei, no começo do ano, estava lá recebendo 10 alunos por sala, e a gente sabe que é muito diferente, mas é a pergunta lá do começo, né? Quais são as dificuldades de aprendizagem? O que a gente pode fazer por esses alunos, né? Então, é muito importante que a gente possa abraçar esse conceito das habilidades essenciais para garantir esse essencial a eles. E aí a gente vem com uma metáfora do iceberg, né, Ide? É uma forma da gente tentar entender um pouquinho o que acontece se a gente não tentar sanar essas dificuldades, né? Então, por que focar nas habilidades essenciais e não em outras, né? O acúmulo da defasagem de aprendizagem pode ser representado como um iceberg. Apenas uma parte do problema é visível. Isso fica mais saliente, né, mais gritante quando a gente pega um aluno novo. Então, uma turma nova, o professor, ele entrou numa escola nova, ele pegou um aluno novo, ele não conhece ainda aquele aluno, né, e ele só conhece a ponta do iceberg, né, ele só sabe ali, poxa, esse aluno parece que tem alguma dificuldade ali na interpretação de texto, né, e a gente não sabe quais são os problemas que são anteriores a isso. A maior parte das dificuldades de aprendizagem tende a permanecer escondidas, como a base do iceberg que fica abaixo da superfície. Então, olha só, a gente tem aqui uma arte, né, que inclusive foi oferecida pela Secretaria da Educação para a gente conseguir entender mais ou menos o que isso representa, né? Então, vamos imaginar que essa parte azul escura aqui que cobre, faz todo esse retângulo, é o mar, né? E o que está para fora dele é só a ponta do iceberg. E aí a gente tem na parte de baixo quais são o acúmulo de habilidades não desenvolvidas que a gente não consegue enxergar. Então, olha lá, pequenas defasagens no nível de proficiência podem mascarar um grande acúmulo de habilidades não aprendidas. Então, vamos dar uma olhadinha ali no sexto ano. Isso não diz respeito somente a esse período de pandemia, em que o aluno já tem todo essa defasagem trazida do ano anterior, mas de todo o processo escolar mesmo, né? Que a gente sabe que o aluno ele vai carregando defasagens, né? Ele vai carregando habilidades não consolidadas ano a ano, e que às vezes ela só vai aparecer para a gente quando chegar lá naquele terceiro ano, naquele terceiro ou nono ano, que a gente quer que o aluno produza um texto, e o aluno ele desenvolve, ele tem ideias, mas aí na hora dele organizar não tem paragrafação, não tem coerência, coesão, os verbos não são conjugados, as conjunções não são utilizadas, ou então são utilizadas de forma inadequada. Então, ele, na hora que chegou o momento dele mostrar, né, o desempenho dele numa produção de texto, a gente vai descobrindo, né, outras coisas que não foram consolidadas, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí, ó, habilidades do sexto ano não aprendidas, ó, eu vejo que ele aprendeu, que bacana, mas aí eu não vejo que está submerso habilidades do sexto ano não aprendidas. E mais ainda, habilidades do quinto ano que não aprendidas, né? Olha do sétimo ano, a gente tem as habilidades aprendidas, mais abaixo, as habilidades do sétimo ano que não foram aprendidas, mais abaixo, habilidades do sexto ano que não foram aprendidas, e a gente chega lá no quinto ano, né? Habilidades que também não foram aprendidas. Então, a habilidade essencial, ela vai passar todos esses níveis. São habilidades que, se o aluno lá no quinto ano desenvolver, ele consegue ampliar e ampliar para o próximo, ampliar para o próximo. Agora, se ele não desenvolveu lá no quinto ano e eu preciso desenvolver agora, são habilidades que eu vou conseguir fazer o caminho de volta também, né? Elas vão acumulando, né, Lilian? Elas vão acumulando. Olha, a gente de pertinho ali do aluno, a gente vai vendo o que é um acúmulo de habilidades não aprendidas, né? E é um trabalho árduo do professor para ele conseguir trazer, recuperar todo esse trajeto, né? Porque a gente fala muito de trajetória do aluno, mas a gente também tem essa trajetória do que foi ficando para trás, né?
Bom, então, para a gente consolidar aqui essa questão do que são as habilidades essenciais, o que significa focalizar o trabalho pedagógico nas habilidades essenciais? Significa retomar as habilidades essenciais dos anos anteriores, que são mais importantes para o estudante, desenvolver as habilidades do próprio ano sério. Então, deixa eu só voltar um pouquinho ali e fazer um panorama com vocês. Então, assim, às vezes a gente tem possibilidades, né? O professor do sexto ano, do sétimo ano, ele vai trabalhar a habilidade do sétimo ano ou do sexto, né? Então, ele tem os caminhos aí a seguir. Ele pode trabalhar as habilidades do sexto ano e não trabalhar do sétimo, mesmo o aluno estando no sétimo ano. Ele pode trabalhar as habilidades do sétimo ano e deixar as do sexto para lá, ou ele pode fazer o que é o ideal, que é isso aqui: retomar as habilidades essenciais de cada ano. E aí ele consegue, se não recuperar todas, né, ele consegue recuperar aquelas que vão ajudar o aluno na sua trajetória, né? É desenvolver as principais habilidades do ano sério necessárias para avançar na trajetória. Então, como eu disse, são as imprescindíveis, as necessárias, né? Aquelas que não podem deixar de ser trabalhadas. Agora, quem vai mostrar para a gente onde essas habilidades estão nos materiais é a ID. É com você, ID. Obrigada, Lília, obrigada mesmo. Então, gente, essa tela ela vem até com uma pergunta: como identificar as habilidades essenciais? Então, a Lilian falou muito bem sobre as habilidades, falou muito bem como que nós vamos separar essas habilidades, as que são imprescindíveis, as outras habilidades que vão dialogar com essas imprescindíveis. Então, mas como que a gente faz para identificar? Em língua portuguesa e matemática, nós vamos ter, como a Lilian já falou também aqui, e não é demais repetir, nós vamos ter o material Aprender Sempre. Esse material, ele tem sequências de atividades que vão fazer com que o aluno, ele progrida e vão aí desenvolvendo essas habilidades essenciais. As habilidades essenciais desse material do Aprender Sempre, ela vai cobrir a maioria das habilidades essenciais. Então, esse material Aprender Sempre, ele trabalha com as habilidades essenciais que nós estamos precisando, que você vai utilizar, sobretudo as que não foram cobertas, né, por esse material. O professor ele pode procurar ou no currículo, ou no Currículo em Ação, né? Ou no São Paulo Faz Escola, que ainda é o material dos primeiros anos do ensino médio, primeiras séries do ensino médio, uma vez que nós estamos com o novo ensino médio, ou o livro didático do Programa Nacional do Livro Didático, que é o PNLD. Então, veja, é só esse material. Se o material do Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática, ele não cobrir as habilidades essenciais, são outros materiais que poderão fazer isso, certo, Lilian? Certo? E é muito importante esse exercício, né, de pegar o Aprender Sempre lá do professor, verificar quais são as, pegar a matriz de habilidades essenciais, verificar se a matriz, se o Aprender Sempre está contemplando toda a matriz, não está contemplando todo, pensar em caminhos, em recursos, como você sugeriu, vários aí, para que ele possa contemplar essas habilidades. E é importante também lembrar que hoje a gente tem esse professor, o PAC, né? O Isso. professor do projeto de apoio ao currículo, que pode auxiliar o professor titular da sala a encontrar esses materiais e esses recursos para dar conta dessas habilidades que não foram contempladas pelo Aprender Sempre. Muito bem, Lilian. Eu vou pedir para você passar o slide. Aí,
Aí nós temos o ponto de partida para a construção do percurso de trabalho e estudo. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou iniciar meu trabalho com as habilidades essenciais? Eu tenho o primeiro documento de referência é o Currículo Paulista. Depois nós temos a matriz de habilidades que estão dentro do Aprender Sempre, né? E depois, as habilidades essenciais indicativas do processo de aprendizagem, que vão perpassar tanto os anos iniciais, os anos finais e ensino médio. A exemplo disso, nós podemos citar até mesmo o texto de opinião. O aluno começa a estudar o texto de opinião, Lili, no 5º ano. E aí ele vai para. Se ele for para o 6º ano, 7º, 8º, 9º, até o ensino médio, sem esse conhecimento, quando chegar no ensino médio, que ele vai usar muito o artigo de opinião e o texto de opinião, haverá uma defasagem muito grande e ele não vai conseguir. Por isso, a importância do diálogo e desse processo que perpassa todos os anos, todos os anos iniciais, finais e ensino médio. Por isso a importância, né? O grau de complexidade vai aumentando, né? De um ano para o outro. Mas o artigo de opinião que ele vê no 5º ano é diferente do artigo de opinião que ele vê no ensino médio, né? A gente não pode também querer dar esse salto, né? E achar que não, o artigo de opinião é só para o médio, ou só para o 9º ano que vai começar a ver. É importante isso que você disse, esse perpassar, né? Para preparar esse aluno para as atividades mais complexas. E pensar que o nosso aluno argumenta a todo tempo, né, Lili? Exatamente. Aí eu vou pedir para você passar mais um. Aí nós trouxemos esse trabalho de combinação das habilidades afins para o professor e para o PAC, para discussão até mesmo na escola, de como que nós vamos combinar, fazer esse procedimento de combinar as habilidades. Então, veja, eu tenho a primeira habilidade, que ela é do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, ali eu vou trabalhar do 1º ao 5º ano com ela, e a de baixo, eu tenho o ensino fundamental do 6º ao 9º ano, essa habilidade ela pode aparecer na página 44 e na de cima na página 45. Então, veja, suponhamos aí que nós temos, eu esteja trabalhando com o 6º ano, e no 6º ano eu vou ter uma habilidade assim, inferir, que é a segunda, gente, inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários. A gente pode até parar aí para não ficar tão complicado. Então, aqui, qual que é a minha essência aí? Inferir a presença de valores culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, tá? Então, eu vou trabalhar esses valores culturais e sociais, eu vou fazer inferência a eles dentro de textos literários. Aí eu vou pegar aquela habilidade ali que foi trazida para cá, por ela combinar com essa aqui. Veja lá. Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento, valorizando-os em sua, olha lá, Lila, sua diversidade cultural, né? Como patrimônio artístico da humanidade. Então, eu tenho ali a questão da diversidade cultural, a questão do patrimônio cultural artístico da humanidade, que dialoga com a minha outra habilidade, que é a questão da presença dos valores sociais e culturais. Veja lá, isso é combinar habilidade, elas são afins, porque elas trazem. Pode falar, Lina. Olha que interessante, porque para a gente fazer a leiturinha aí da sigla da habilidade, né? O EF é do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, certo, D? Por isso que é de 1 a Certo. 5.
LP de língua portuguesa, habilidade 15. E olha só, essa habilidade é do primeiro ao quinto ano, e a segunda habilidade, mesma coisa, ensino fundamental, do sexto ao nono, língua portuguesa, 44. E ó, é uma habilidade do primeiro ao quinto ano que ela Então, vai diretamente ali para o sexto, nono ano. né? E muito interessante. Aí, se eu estivesse no sexto e falar, não, não vou, eu não vou pegar uma habilidade, já passou, não, muito pelo contrário, tem que buscar essa afinidade, né? Tem que buscar essa combinação. E aí eu vou pedir para você passar para a próxima. A mesma coisa, nós estamos vendo alguns procedimentos em que há a combinação das habilidades afins. Aí eu vou ter três habilidades, a primeira é EF, que é ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano de língua portuguesa, habilidade 19. Ela traz o quê? Quais são, que procedimentos? O recontar. Recontar em quê? Com ou sem o apoio da imagem, textos literários lidos pelo professor, recontar o quê? Contos, lendas, crônicas, entre outros. Ou o aluno ou o professor, ele vai recontar, contar de novo, né? Então, eu tenho essa habilidade aqui, e a próxima, que é do sexto ao sétimo ano, habilidade 28, também no ensino fundamental, eu tenho ler e compreender. Qual o procedimento? O de leitura e compreensão. Como? Fazendo como? Selecionando procedimentos, estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e seus suportes. Então, ler e compreender o quê? Romances, infantos juvenis, contos populares, olha lá, né? Conto de terror, lendas brasileiras, indígenas, africanas, poemas, entre outros. Bom, aqui é ler e compreender. Em cima eu tenho recontar. Então, eu posso misturar com certeza. Eu posso fazer a combinação aqui. E a outra? Ensino fundamental, do sexto ao nono. Olha que beleza. Eu trabalho com sexto ao sétimo, do sexto ao nono, do primeiro ao quinto. E aí, na última, eu tenho que ler em voz alta textos literários diversos. Então, quais que podem ser esses textos? Contos, lendas, crônicas, contos de terror, lenda brasileira, indígena, africana e poemas. Olha lá, nós misturando, né? Combinando habilidades. Uma vai combinar, eu tenho três habilidades aqui que discorrem sobre o mesmo gênero, o mesmo texto, tá? E o mesmo procedimento. Uma traz o procedimento de recontar, procedimentos diferentes. Uma de recontar, a outra de ler, a outra de ler em voz alta. Ler e compreender, uma é a compreensão, a outra é de leitura em voz alta de textos diversos, literários diversos. Bacana, Lilian? Posso contar uma experiência bem curtinha? Pode sim. Eu tive, vi aqui essa habilidade, ler em voz alta, textos literários diversos, né? E o ano passado, eu tinha o nono ano, e foi muito bacana, porque essa é uma habilidade do sexto ao nono. Eu peguei lá um texto do Aprender Sempre, era a linha e agulha do Machado. conto de Machado de Assis, isso. E foi super interessante, porque a gente no contexto aí de pandemia, né, o ensino remoto, tudo mais. E eu pedi para os alunos lerem em voz alta para mim. Eles mandavam, cada um lia um trechinho, e eu nem selecionava, vamos lá, quem continua? E eles mandaram pelo WhatsApp. Eles faziam a leitura do trechinho, e aí e mandava o áudio no WhatsApp. E o próximo aluno continuava. Então, assim, é uma atividade simples, né? Que você fala assim, nossa, mas é algo tão comum, tão prosaico, né? E a gente usou o recurso que tinha, porque a gente era o que tínhamos ali. E a gente contemplou ali essa habilidade, ler em voz Ainda alta, usando as textos mídias. literários, usando o WhatsApp. Então, assim, é uma atividade que é bastante simples, que de repente o professor pode pensar, ah, não, mas isso não agrega nada, né? Mas pelo contrário, né? Ele tá lendo um texto
da literatura, ele vai trabalhar, enquanto ele está lendo, ele está tentando entender aquele texto, é um texto muito interessante, muito rico, e é um texto do Aprender Sempre, é um material que está disponível para todos, né? Foi uma experiência bem bacana, os alunos gostaram, e eu gostei demais também de ouvir eles lendo. Muito legal a sua experiência, Lilian, né? E olha, e aí, para você trabalhar, lembra que nós dissemos que você tem o Aprender Sempre. Aqui nós deixamos para os professores um link com o lugar onde eles vão encontrar todo o material. Que tipo de material que ele vai encontrar aí? Matriz de habilidades essenciais, né, de 2021, a matriz de habilidades do currículo em ação e habilidades 2020 também, e o material Aprender Sempre também. Então, se o professor clicar ali, ele vai ter acesso a todos esses materiais, tá? E tem as habilidades 2020 e 2021 lá. E aí, agora, o nosso objetivo é falar um pouquinho do material até do ensino médio, para falar um pouquinho dessa estrutura do material do Aprender Sempre, que trabalha com ensino médio. Então, na hora de escolher o meu material, na hora de eu escolher que habilidade que eu vou trabalhar, né, quais procedimentos eu vou discorrer com a minha turma, que eu vou trabalhar com a minha turma, para que ele compreenda essas habilidades. Então, eu tenho lá, primeira coisa, primeiro passo é selecionar um tema que foi selecionado aí, o uso da tecnologia no mundo contemporâneo. É um tema abrangente, então dá para eu, a partir dele, selecionar muitas habilidades aí em todos os anos séries, né, que eu possa encontrá-la. Então, vamos lá. E aí, a questão norteadora para esse tema é como utilizar a tecnologia de forma ética e consciente. Veja que já não ficou mais tão abrangente. O meu tema, ele é abrangente, mas a minha questão, ela já fechou na ética e no uso dessa tecnologia de forma consciente. Então, ela é uma questão norteadora, até por conta de fazer esse fechamento mesmo do que em cima do tema. Então, tem tema que é tecnologia. Embaixo o que dessa tecnologia? A questão da ética e do consumo consciente dessa tecnologia. E aí, do teu lado esquerdo, eu tenho lá, primeira série do ensino médio, a segunda, em quais volumes eu vou trabalhar, em quais volumes do Aprender Sempre. Eu tenho volume 3, com o quarto volume, 4 sequências de atividade. O volume 4 com 4 sequências de atividades, tá? Então, eu vou buscar lá. E aí, quais áreas que eu vou trabalhar com esse material, com essa estrutura? A área de linguagens. A área de linguagens, ela compreende a língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa. E também as habilidades, tanto as habilidades da área de linguagem, olha quantas habilidades tem a meu favor, e as habilidades de LP, que são as específicas de língua portuguesa. Então, estruturei o material, estou com o material preparado, vamos à análise da questão. Aí eu pergunto, quais habilidades dos anos iniciais, considerando o diálogo entre as habilidades, quais habilidades dos anos iniciais e finais estabelecem relação direta com a habilidade do ensino médio, considerando os objetos de conhecimento e os processos cognitivos envolvidos. Então, lembrando que essa nomenclatura de objetos de conhecimento são os conteúdos, né, que nós temos no nosso currículo, é chamado de objeto de conhecimento, e os processos cognitivos são aí a apreensão que conhecimentos, né, que o aluno vai absorver aí, quais conhecimentos estão envolvidos, quais procedimentos de inferir, de deduzir, né? Quais procedimentos... São
Sim, Lili. A gente precisa levar bastante em consideração também essa questão que já há muitos anos nós falamos sobre isso, né? Que quando a gente trabalha com habilidades, a gente tem o ponto que nós queremos chegar é preparar os alunos, é capacitá-los, com que eles tenham essa habilidade. E essa habilidade ela pode ser desenvolvida com diferentes objetos de conhecimento. Né? Às vezes a gente vê o professor, ele fica tão preocupado, ele fala, mas e o meu conteúdo? Eu não vou dar conta do meu conteúdo se eu ficar fazendo recuperação, né? Mas quando ele está trabalhando com as habilidades, ele está usando o conteúdo para trabalhar as habilidades, e não o contrário, não as habilidades para trabalhar o conteúdo. Né? Então, é bastante pertinente essa sua fala com relação a esse trabalho, porque a gente pode usar diferentes áreas do conhecimento e desenvolver ainda assim aquelas mesmas habilidades, não é? Isso mesmo. E você veja que há um diálogo, nisso que você falou, há um diálogo entre os outros anos, né? Não necessariamente ele precisa ficar só naquele dele. Eu vou pedir para você. Isso. Aí é para mostrar, para a gente entender um pouquinho desse diálogo entre as habilidades no percurso, na trajetória de estudo do nosso menino. Então, veja aí que a habilidade estruturante é essa que está no meio, é a ensino médio, tá? O EM é ensino médio, 3 é da primeira à terceira série, LP, língua portuguesa, 40 é o número da habilidade. E eu tenho mais duas outras habilidades que são partes, vamos dizer assim, que dialogam com essa aqui. Primeiro, vamos ver a do meio. Eu já falei o código dela, então vamos lá. Analisar, está em amarelo. Analisar o fenômeno da pós-verdade. Eu vou ler ela inteira, depois a gente vai fazendo as ramificações. Analisar o fenômeno da pós-verdade, discutindo as condições e os mecanismos de disseminação do fake news e também exemplos, causas e consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando fatos apurados as contradizem. Primeira coisa a pensar, você se lembra, Lilian, do slide passado, que nós dissemos qual que era a temática que seria desenvolvida? Então, é essa temática, nós estamos continuando aquele primeiro exercício lá, que nós, primeiro... A respeito de ética e tecnologia. Exatamente, é essa a nossa discussão. Aqui, né, nessa habilidade, ele traz isso. Agora, vamos ver as ramificações. Eu digo assim, analisar o fenômeno da pós-verdade. Veja do teu lado esquerdo, eu tenho uma habilidade do 9º ano, ensino fundamental, 9º ano de língua portuguesa, e língua portuguesa, habilidade 1. Então, ela diz lá, analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Notícias falsas e fenômeno da pós-verdade são sinônimos. Então, veja que essa habilidade já deveria ter sido trabalhada lá, ou então ela vai ser trabalhada, porque você vai retomar, né? Você está no 3º ano do ensino médio, ou da terceira série, ou da primeira à terceira série, mas você vai retomar essa habilidade, ou então você está no 9º ano, você vai retomar a habilidade que está em consonância com ela. Aqui no nosso caso, a habilidade diz respeito ao primeira à terceira série do ensino médio. Então, tá. Essa daqui, ela dialoga, coloquei aqui do lado. Veja a azul. Fazendo o quê? Analisando, fazendo o quê? Discutindo as condições e os mecanismos de disseminação da fake news. Agora, veja essa do 9º ano, o que ela diz?
que está do seu lado esquerdo. Desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, data, local, publicação, autoria, comparação de diferentes fontes, consulta sites e assim vai. Então, e aqui no meio eu tenho discutindo as condições e mecanismo de disseminação. E aqui não tem, ó, você pode, a disseminação pode ser por meio de redes sociais, aí você vai considerar nessa disseminação data, local, então essa já tem o diálogo com essa aqui do lado. Aí a verdinha diz assim, então eu tenho exemplos e causas de consequências desse fenômeno, que é da fake, né? E da providência de crenças e opiniões sobre esses fatos. Do meu lado direito, ela diz assim, que é uma habilidade do 5º ano, olha lá, comparar informação sobre o mesmo fato veiculadas em diferentes mídias para concluir sobre qual informação é mais confiável e o porquê. Olha lá, é mais confiável ou o porquê, que é o que nós falamos aqui, ó, causas e consequências desse fenômeno de crenças e opiniões sobre esses fatos, né? Então, veja lá como que elas se casam. E a última, eu tenho o ensino fundamental, 5º ano também. Olha lá, argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social com base em conhecimentos de fatos, divulgados na TV, na mídia, na impressa, respeitando os pontos de vista diferentes de cada um. Olha o que fala a do ensino médio. Crenças e opiniões e fatos de forma a adotar atitude crítica, não foi isso que ele falou lá? Atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permite rever crenças e opiniões, né? Que é o argumento que traz a primeira linha ali do 5º ano. Viu só, Lili, como que a gente, com uma habilidade, eu posso trabalhar 1, 2, 3, 4 Muito outras? interessante, É o iceberg que você falou. Porque do primeiro ao terceiro ano, essa habilidade que vai do primeiro ao terceiro, ela é construída em cima em 2 habilidades de 9 anos e 2 habilidades de 5º ano. Então, é muito interessante você ter todas essas coresinhas aí, ficou muito legal, porque você consegue perceber direitinho que uma habilidade, ela dialogou com 4 habilidades diferentes, gerando uma 5ª habilidade para o ensino médio, com base nas habilidades do ensino fundamental. Adorei. Fazendo desse jeito, a gente não entra no teu iceberg de jeito nenhum, Lili. Ah, é isso aí. Você pode passar. Olha lá, nós temos um outro exemplo agora. A pergunta é: quais sugestões podem ser propostas para desenvolver com seus estudantes? Então, para isso, ele pegou a habilidade 13 que eu digo é de primeira à 3ª série, de língua portuguesa, habilidade 40. Então, eu não vou ler todas na íntegra, porque não há necessidade. Então, a primeira, lembra que ainda estou falando da minha temática, que é analisar o fenômeno da pós-verdade, discutindo aí os mecanismos de disseminação da fake news, tá? Então, que é a minha primeira, essa habilidade 40, analisar, veja que o verbo, ele está em negrito, o fenômeno da pós-verdade. E aí, quais são os objetos de conhecimento que eu tenho para trabalhar com essa habilidade? Contexto de produção, circulação, que são os conteúdos. Aqui eu tenho as temáticas dos conteúdos. E do meu lado direito, eu vou ter lá algumas sugestões dadas pela SEDUC, revisão do conceito de gêneros textuais, que ele pode fazer, tanto no foco jornalístico, midiático, que trabalha sobretudo com a fake news, né? Depois,
pesquisa e curadoria da informação, aí para ver qual é a procedência, quais canais, né, se circula, qual é o lugar de circulação, solicitar que os estudantes pesquisem e façam um mini seminário também, de falando onde é que ele localizou aquela informação, quais mídias digitais, e assim vai. Depois, ele pode, outra coisa também que ele pode fazer, outra sugestão, é destacar o gênero notícia e a questão das fake news, trabalhar toda essa gama de fake news, né? Como que acontece, o que é uma pesquisa insight, como que ele vai apresentar a notícia real e a notícia que é fake, tá certo? E, por fim, destacar a diferença entre a notícia e reportagem. Então, apresentar a notícia e reportagem sobre o mesmo tema e assunto, para ele ver a diferença, né? Então, tudo isso ele pode fazer por meio de um mini seminário, ou agora, nesse tempo de WhatsApp, nesse tempo de Meet, Google Meet, também ele pode apresentar, tá bom? Então, aqui é uma outra sugestão de trabalho, ainda continuando a temática da tecnologia, né? Que ele pode trabalhar com as habilidades, objeto de conhecimento, e ao lado tem a sugestão da SEDUC. Eu vou pedir para você passar para mim, por favor. E aqui eu pergunto, eu tenho habilidade do currículo paulista, ensino médio, é outra possibilidade, sabe, Lili? É outra possibilidade de trabalho. Eu vou estabelecer relação. Aí a pergunta é, quais habilidades dos anos iniciais e finais do ensino fundamental se relacionam com esta habilidade, tá? Então, isso aí, eu faço essa pergunta para mim mesma, enquanto professora, enquanto grupo de trabalho com outros professores, e vou buscar essa habilidade dentro do nosso currículo. Aí tem lá uma orientação, um comando, consulte o currículo do ensino fundamental, verificando quais habilidades dos anos iniciais e finais têm relação direta com uma do ensino médio. Aí ele colocou lá essa habilidade, ó, ensino médio, primeiro ao terceiro, língua portuguesa, habilidade 52. Analisar obra significativa das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, e assim vai. Então, veja que é uma habilidade do currículo, aí vem lá, objetos do conhecimento, repertório, que são os conteúdos, né? Repertórios de leitura, literatura brasileira. Então, a partir dela, você vai buscar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental alguma outra, Lília, que dialogue com essa habilidade, que é o quê? Análise das obras significativas das literaturas brasileiras, tá certo? É uma outra forma. Pode passar, por favor. E aí vem esse lembrete da SEDUC para nós, que não é demais lembrar que esse movimento de trabalho com as habilidades essenciais, ele está sendo realizado, você falou bastante, eu estou falando também, nessa semana que nós estamos agora, de 26 a 30 de abril, porque ela é a semana de revisão, recuperação, aprofundamento das aprendizagens essenciais, visando aí a continuidade do percurso do nosso estudante, ou ele vai para o mercado de trabalho, ou ele vai aí para as universidades, desenvolver o conhecimento científico, né, aprender mais, né, ou ele vai para o mercado de trabalho também. Essa escolha, a escola que tem que auxiliar nesse sentido. E aí, nós temos aí, nesse organograma, as ações do programa Recuperação e Aprofundamento, que não é demais lembrar. Veja lá o verdinho, nós temos materiais impressos e digitais, que são os recursos didáticos. O Aprender Sempre é um, que é impresso, né? Também tem digital.
Eu tenho formação focada nos usos dos materiais e avaliação, tanto pela secretaria, que vem para nós e nós passamos para eles, para vocês, professores. Nós temos tecnologia, que é o centro de mídias, né? Que apoia, que vem apoiando a aprendizagem de alunos e professores e demais gestores. Temos também o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, né? Isso é verdade. Então, sempre tem o nosso olhar, o olhar da equipe gestora, o olhar da secretaria, através do centro de mídias, né? O acompanhamento, ele é feito também. Avaliação, diagnóstica e formativa, nós temos a diagnóstica, né, que é a AD, e a formativa, que é a AP, e temos também o currículo, que é o foco em habilidades essenciais. Tudo isso, todos esses materiais são de recuperação e aprofundamento da aprendizagem. É bastante coisa, né, Lília? É muita coisa. E aí, para a gente ir com um pezinho ali na finalização, na nossa E a gente é finalização. de língua portuguesa, né, Ide? A gente gosta de um Mário Quintana, né? A gente gosta de um textinho poético. Então, como a Lilian disse, porque a gente não poderia deixar de lado a língua portuguesa, vamos terminar com uma estratégia de leitura, porque veja que esse poema, ele tem implícito uma estratégia de leitura. Vê lá. Sim, havia aulas de leitura naquele tempo. A classe toda abriu o livro na página indicada. O primeiro da fila começava a ler. E, quando o professor dizia, adiante, ai de quem estivesse distraído, sem atinar o local do texto. Eu vi ali, Lília, a palma fora. Você viu? Ah, eu não. Olha só, Ide, que coisa, né? Porque assim, era tão. Essa era a nossa prática, né? Era assim que a gente tinha aula até 1 ano e meio atrás, né? Era esse nosso formato de aula. E agora, para o aluno, ele pode lá no futuro falar: nossa, lembra quando a gente abriu o livro na sala, todo mundo junto, lendo junto? Então, como que as meninas fecham essa interpretação? Vamos lá para essa estratégia. Vai para o próximo. Elas dizem assim: em aulas de língua portuguesa, a literatura pode ser trabalhada por meio de estratégias variadas de leitura. Isso envolve, por exemplo, o oposto do que foi relatado no texto de leitura e redação de Mário Quintana. A busca, no âmbito escolar, pela autonomia leitora do estudante corresponde a ações, metodologias variadas que envolvem as práticas sociais de linguagem inseridas em seus diversos campos de atuação humana. Então, ali, o aluno ele não tem autonomia para fazer a leitura dele, tá? E é o que nós estamos propiciando a ele, autonomia, para que ele possa visar diversos campos da atuação humana. Isso é muito interessante, né? E aí pode passar a outra, eu acho que com essa, a gente fecha, olha lá, vamos fechar com o texto, com a própria habilidade, o que nós professores de linguagens, gostaríamos para os nossos estudantes. O quê? Que saia dos anos iniciais, lendo e compreendendo de forma autônoma textos literários de diferentes gêneros. Que ele chegue ao final e saia dos anos finais lendo de forma autônoma texto de gêneros variados, e que ele saia do ensino médio analisando obras significativas das leituras brasileiras e de outros países e povos. E com isso eu integrei aí, eu dialoguei com 3 habilidades. Veja só que interessante.
Aí acho que é o nosso final. Pode passar. Todas elas, né? Ela tem por base essa leitura essencial que perpassa todos os anos séries. Aí, pode passar mais uma, que é a referência. Aí tem as referências, Lilian e eu agradecemos. Eu vou falar por mim, a Lilian faz o agradecimento. Nós esperamos contribuir demais com vocês, né, nessa integração, nesse olhar de vocês para as habilidades, buscando que na sua escola a metáfora do iceberg não aconteça, que se acontecer, ela possa ser corrigida por vocês, e contem conosco, né? Nós vamos deixar uns minutinhos aí para vocês, vagarosamente, sem pressa, assinalarem, fazerem a lista de presença e desejar um abraço e nos colocar à disposição de vocês para o trabalho, tá? Aí na escola. Lilian? E agradecer a presença de vocês, que nos acompanhou até aqui, né? Nós sabemos que vocês estão super atarefados, as demandas são grandes, os desafios são ainda maiores, mas nós nos colocamos à disposição para conversar, para trazer ideias, ou ainda que seja para a gente discutir junto e aprender com vocês, né? Então, nós ficamos muito felizes pela participação de vocês aqui, por nos ouvir, né? E eu espero de coração, como a Aide falou, termos contribuído para enriquecer esse trabalho que vocês já estão realizando, já estão fazendo, e eu tenho certeza que fazendo de coração. Nós também estamos aqui de coração, nos disponibilizando para ajudá-los. Agradecemos ao Carlos também, né, Lili? O Carlos que está sempre aí nos auxiliando nessa parte tecnológica, né? E estamos aí, todo mundo junto, aprendendo as habilidades essenciais da tecnologia, né, Aide? Para sobreviver, olha a essencialidade aí. Contem conosco. Tchau, gente. Conosco. E bom fim de semana de estudos intensivos para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Play me a sad song. I wanna move, I wanna drink it by the bottle. It's complicated, but mixing feelings with tequila gets me wasted. I get that message when you ignore. Blue tick on my text and miss my calls. You take shots at me, so I take more. When I hit the floor, I'm dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. Tell strangers about you, about you, about you. You're not here to take me home, so I'll party on my own. I'm dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. Won't leave anytime soon, time soon, time soon. You're not here to take me home, so I'll party on my own. Keep up the tempo. Don't miss the beat, don't miss the words, don't miss your tango. There's no debating. Remix the love songs till my drinks gone, sends me crazy. I get that message when you ignore. Blue tick on my text and miss my call. You take shots at me, so I take more. When I hit the floor, I'm dancing without you, out you, out you. Dancing without you, out you, out you. Tell strangers about you, about you, about you. You're not here to take me home, so I'll party on my own. I'm dancing without